Olá, paz de Deus, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Ouvindo a Voz de Deus. Nós estamos no estudo de número 6. O tema desse estudo é Sinais da Volta de Cristo. Nós já passamos pela primeira e segunda partes, que são duas perguntas que foram feitas aqui no estudo, e nós encontramos a resposta na Bíblia, né? O próprio Jesus nos respondeu. A primeira pergunta sobre o assunto dos sinais da volta de Cristo foi a seguinte: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Aí Jesus respondeu lá em Mateus capítulo 24, nos versos 6, 7 e 10, e depois também lá em Timóteo, no capítulo 3, dos versos de 1 a 4, Paulo também nos responde. E então está escrito assim, aqui a resposta, vai ficar assim, ó: ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, haverá fome em vários lugares. Tudo isso Jesus nos deixou avisado. E aí nós partimos para a segunda pergunta, que diz assim: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Jesus também respondeu lá em Mateus capítulo 24, nos versos 7 e 29. Então, os 3 grandes sinais no mundo natural, que é a natureza, seriam terremotos, né, que nós vemos e tem se aumentado bastante. Também o escurecimento do Sol e da Lua, que já ocorreu no dia 19/5/1780, e também queda de meteoros, que também já ocorreu no dia 13/11, novembro de 1833. Então, essas duas respostas encontramos na Bíblia, que mostram que Jesus está às portas. Agora, hoje, nós vamos responder a essa terceira pergunta, que diz assim, ó: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? E nós vamos encontrar na Bíblia essa resposta. Mas antes, nós vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, nesse dia. Queremos Te agradecer por tudo, Te pedir perdão pelos pecados e, Senhor, Te convidar a estar conosco através do Espírito Santo, nos ensinando a Tua palavra. Tudo isso Te pedimos, não por merecimento, mas é em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora responder, através da Bíblia, a essa pergunta número 3. Que diz sobre os sinais que seriam vistos no mundo religiosos. Quais são esses sinais? O próprio Deus, Jesus Cristo, respondeu. Está lá em Mateus, no capítulo 24, e nós vamos ler alguns versos, em nome de Jesus. Olha, versos 4, 5, 11 e depois o 24, em nome de Jesus. Olha o que está escrito. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado aqui na terra, na sua primeira vinda, ele nos alertou, alertando seus discípulos e deixando aqui na sua palavra escrita, de que no tempo antes da sua segunda vinda, aconteceriam de pessoas, homens, se dizerem ser Cristos. Muitos homens, então, se fazendo passar por falsos cristos. E também outros sendo falsos profetas.
utilizando a palavra de Deus e distorcendo, né? E enganando as pessoas. E tudo isso, irmãos, aqui está escrito, nós acabamos de ler no verso 24, está escrito que até prodígios eles vão fazer, eles fazem e vão fazer. Tudo isso para enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Mas louvado seja Deus, porque não é possível que as pessoas que buscam a verdade, a palavra de Deus, sejam enganadas, porque o Espírito Santo, ele nos mostra a verdade. Então, diz aqui na palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem como sermos enganados se nós deixarmos a palavra de Deus falar por si mesma para nós, né? Sem ficarmos deixando com que os homens, né, com seu achismo, deem a sua opinião sobre os textos bíblicos. Porque a própria palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? E o Espírito Santo, ele abre a nossa mente e então nos mostra a verdade. Eu lembro, irmãos, eu anotei aqui um resuminho de um livro daquela série Impacto Esperança da Igreja Adventista. Todo ano tem um livro, né, dessa série que é distribuído para as pessoas, e eu recebi, eu não lembro em que ano foi, mas era um livro assim que me tocou muito o coração. Eu não era adventista ainda, mas assim eu fiquei bem impactada. Olha, no capítulo 3 desse livro fala sobre mensagens falsificadas. Eu achei aqui na internet e copiei aqui resumidamente essa parte que me chamou a atenção, porque fala sobre 3 personagens. O primeiro deles, chamado José Luiz de Jesus Miranda, inclusive eu acredito que ele faleceu há pouco tempo atrás. Mas esse homem, José Luiz, nascido lá em Porto Rico, ele usava 2 tatuagens com o número 666 nos 2 antebraços, e ele alegava ser ao mesmo tempo Cristo, né, e o anticristo, porque ele ensinava uma mensagem diferente do que ele, né, dizia, ele tinha pregado quando ele era o Cristo sofredor, na sua primeira vinda. Então, ele dizia que dessa vez ele estava reencarnado como um rei vitorioso. Então, irmãos, ele tinha milhares de seguidores em vários países, e ele andava com carros de luxo, era um milionário. Então ele dizia que da outra vez, na primeira vinda, ele tinha vindo sofrer, e agora na segunda vinda ele era um rei, né, vitorioso, rico, forte. E não parou por aí, irmãos, não era esse o único não. Aqui no Brasil também nós temos na atualidade um homem, né, que se diz chamar Henri Cristo. Ele é de Boqueirão, do bairro do Boqueirão, Curitiba. Então ele usa uma túnica branca, põe um manto vermelho por cima e usa uma coroa de espinhos na cabeça. E ele tem um trono lá na casa dele. Então ele tem o trono e recebe as pessoas ali, sentado naquele trono. E ele se diz ser o Filho de Deus, a reencarnação de Jesus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E há muitos anos ele peregrina pelo mundo e já passou por diversos países. Inclusive ele foi expulso da Inglaterra, foi recebido lá na França, mas ele resolveu se estabelecer aqui no Brasil, lá em Brasília. Então, e não fica por aí não. Temos um terceiro personagem que mora lá na Sibéria. Ele é um homem branco, ele usa túnica branca, cabelos longos, ele tem um sorriso tímido e ele também diz ser o Cristo. Ele fala que ele já voltou para salvar a humanidade e ele é um ex-soldado russo e ele pede que o chamem de Vissarion, que significa o que dá nova vida. Então, irmãos, olha aqui nos nossos dias
o que está acontecendo. Isso eu estou dando alguns exemplos, porque não tem só esses falsos cristos, tem muitos outros, inclusive mulheres se dizendo ser Cristo. Então, nós sabemos que todo esse engano vem de quem? De Satanás. Quem é o pai da mentira? É Satanás. E ele se usa da mentira, do engano, da camuflagem, né, para enganar as pessoas. Inclusive, esses homens que se dizem ser cristos, eles têm milhares de seguidores, e entre eles pessoas que dizem que creem realmente que eles são Cristo. E que tem uma até, que eu lembro que eu li, eu acho que até desse terceiro aqui, que é o ex-soldado russo, uma mulher lá desse país disse que, assim como o ar que ela respira, ela acredita que ele é Cristo. Então, olha a mentira, a que ponto chega o engano de Satanás. E a gente tem que ter em mente que esse que está enganando nos nossos tempos é o mesmo enganador que fez com que os anjos de Deus, 1/3 dos anjos de Deus, fossem enganados, caíssem na sua armadilha e fossem expulsos do céu e perdessem a sua vida, né, eterna com Deus. Esse mesmo Satanás, mesmo inimigo, ele continua aqui na terra e enganando a muitos. E nós não temos que ficar pensando, irmãos, que o engano está fora das igrejas. Porque quem não está na igreja não está preocupado, né? Não está buscando a verdade. Está no mundo, está querendo aproveitar as coisas do mundo, mas sempre aquelas pessoas que buscam a igreja, de alguma forma estão procurando, né, o caminho de Deus. Porém, o inimigo, ele é astuto e ele conhece os fracos, né, os pontos fracos das pessoas. Ele sabe o tipo de pessoa que vai cair por causa do desejo das coisas materiais. Então ele vem com a prosperidade, né, essa doutrina, né, de prosperidade, e outras igrejas que vêm oferecendo curas, né, oferecendo milagres, prodígios, como está escrito aqui na palavra. Então o inimigo, ele tem as artimanhas e ele sabe como usar, porque ele está há milhares de anos aqui na Terra, né, estudando as pessoas. Então ele fica como um leão ao derredor, esperando a quem ele possa tragar. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para que nós não fiquemos distraídos com as coisas do mundo. Porque o mundo tem oferecido tanta distração. Tudo isso, né, o inimigo, ele inventa um monte de coisa. Para quê? Para você deixar a palavra de Deus de lado, né, e dar atenção para as coisas do mundo. E se a gente não ficar atento, não ouvir a voz de Deus, a sua palavra, como que a gente vai, na hora do engano, saber discernir, ter discernimento? Não tem. Precisamos estar em comunhão com Deus todo o tempo, o Espírito Santo todo o tempo nos alertando, né? Abrindo os nossos olhos, a palavra de Deus ficar gravada no nosso coração, na nossa mente. E aqui ainda na pergunta 3, né, a gente já respondeu, né? Jesus já nos respondeu e nós sabemos então que os sinais no mundo religioso seriam os falsos cristos, os falsos profetas, e que haveriam prodígios, né, sinais, e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Depois tem uma pergunta aqui, ó. Qual é a motivação dos falsos profetas a pregarem a Bíblia? Nós vamos ver a resposta lá em 2 Pedro, no capítulo 2, vamos ler os versos de 1 a 3. Então, olha só o que está escrito sobre os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente
heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, irmãos, qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Não é o amor ao próximo. Eles não pregam a Bíblia porque eles amam, ao próximo, nem porque amam a Deus. Não é essa a motivação, o amor a Deus, mas a motivação é a avareza. Por amor às coisas do mundo, às riquezas, eles são capazes de mentir, de usar a palavra de Deus para os seus ganhos, E veja só, nós, às vezes, olhando na televisão, nós nos deparamos com cenas lamentáveis, porque nós vemos homens usando a Bíblia e eles falam coisas até muito certas, até certo ponto, mas de repente eles distorcem tudo. E se a pessoa não conhece a palavra de Deus, cai no engano, porque essas pessoas, esses falsos profetas, eles são treinados, eles têm muita lábia e eles conhecem a Bíblia. Só que eles distorcem, eles usam a Bíblia para os seus próprios interesses. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, E aqui tem mais uma pergunta que diz assim, o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Está lá em Mateus, no capítulo 7. E nós vamos ler dos versos 21 até o 23 e saber a resposta. Olha só o que está escrito. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, o que atrai as pessoas a esses falsos líderes, a ouvir o que eles dizem? Nós temos 3 opções aqui. Seria a amizade? Seria a doutrina sem base bíblica? Seriam os sinais, os prodígios e as curas? Irmãos, essas 3 opções valem. Essas 3 opções levam as pessoas ao engano. As amizades é porque às vezes tem um convite e a pessoa vai e por causa da amizade acaba ficando por ali mesmo. Outras vezes uma doutrina sem base bíblica em que as pessoas ficam à vontade, para viver da forma como querem viver, sem seguir ali a vontade de Deus, porque nós sabemos que o que Deus quer, como Deus quer que nós vivamos, de acordo com a sua vontade, é seguindo os seus mandamentos. E a porta, o caminho, ele é estreito, Nós temos que deixar para trás, deixar de lado os desejos do mundo aqui, do nosso corpo, com as coisas desse mundo, as concupiscências, tem que ficar para trás. Então, uma igreja, uma religião sem doutrina, isso chama muita atenção, porque muitas pessoas querem viver, e viver fazendo o que bem entende, da forma como bem entende. Por isso, muitas igrejas têm muitas multidões de pessoas seguindo, porque ali
eles vivem do jeito que querem e eles veem os sinais, prodígios e curas. Então, eles não são obedientes à palavra de Deus e mesmo assim, eles veem tudo isso, eles vivem maravilhas, curas, né, e tudo mais. Irmãos, lembra o que Jesus disse? Que no final haveriam falsos cristos, falsos profetas e eles fariam prodígios e curas. Então, Jesus mais do que nos alertou, Ele está nos mostrando, olha aqui, ó, é assim que vai ser. Preste atenção. Então, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude e abra a nossa mente, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por hoje e amanhã nós continuamos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela Tua palavra, porque Tu, Senhor, não nos deixou perdidos nesse mundo. Tu nos deixou, Senhor, a Tua palavra nos alertando como seria, Senhor, e como nós devemos andar na Tua presença. Pai Santo, continua conosco e nos usa, Senhor, como vasos para levar a Tua palavra, Senhor. E também, Senhor, que muitos ainda possam ouvir e possam ter as suas mentes abertas e obedecer à Tua vontade e serem salvos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.